Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de mensagem canalizada, mais uma de amor, para completar as 12 que eu falei que ia fazer uma tiragem só de amor esse mês. E aí, meditando, naquele momento inicial, veio essa carta. Ela já saiu essa semana em outra leitura, bastante interessante quando elas se repetem. E aqui fala o seguinte, que é importante agora você dar um passo para trás e aprender, nesse momento, a pausar e passar um tempo sozinha, em vez de focar em outra pessoa. Agora é a hora de se entregar a si mesma. Então aqui está falando sobre uma mensagem de você se aninhar, se acolher, né? Cuidar de si e das feridas, né? Entender os seus processos, entender o porquê de cada acontecimento. Então o que te pede agora o tarô, as cartas, né? É que você se cuide, que você se preserve, né? E se cuide daquilo que às vezes fica, né? Depois de uma relação ou depois de situações que a gente passa. Aí que tá pedindo que você se autocuide, tá bom? Eu vou começar tirando uma mensagem de arcano maior para essa leitura, mensagem canalizada. E depois que eu tirar todas as cartas que eu trouxe, eu vou falando, né? Saiu a carta da lua. Opa, caiu, só um minuto. Essa carta fala sobre intuição, ilusões, mistério. Mas aqui nessa carta que traz esse contexto amoroso, né? Parece que também tem a ver com sonhos, né? Imagina, um sonho, uma história de amor, com uma criaturinha no colo, podendo ser um filho ou um pet, num lugar romântico, como Paris, como se estivessem fazendo uma viagem. Então, assim, talvez estejamos falando de sonhos atendidos, né? Vamos ver o que vai sair aqui nas demais cartas. Vou tirar agora todas elas e depois eu vou falar sobre a mensagem, né? Como se a pessoa amada estivesse falando para você. Tirar 3 cartas. Nova visão. A integração. E o bobo. Trouxe o vidente da luz. Vou tirar 6 cartas e vou qualificar com o Rider-Waite. Mensagem para quem está nesse vídeo que fale sobre amor. Carta Rainha de Ouros. Rainha de Espadas. 2 de Ouros. 4 de Paus. Cavaleiro de Paus. 7 de Paus. 3 de Copas. Vou tirar 8, tá? E 9 de Espadas. No fundo do deck, a carta 5 de Paus. Vou tirar agora algumas cartas do Rider-Waite. Se quiser passar logo pra frente e ver a mensagem, fique à vontade, tá? Sempre falo que aqui é um espaço de vocês. Tem gente que gosta de ver, né, a tiragem das cartas. Tem gente que gosta direto pra mensagem. Carta 3 de Espadas. Carta da Lua, de novo. Carta do Sol. Carta do Mago. Fundo do deck. A carta 10 de Ouros.
assim, quero ver todas as cartas. E vou tirar 4 cartas do baralho cigano. Carta da raposa. A carta da carta. A mensagem, né? Carta dos peixes. A carta da torre. O fundo deck, a carta do navio. Vamos lá interpretar. Nesse tempo todo, eu precisei me interiorizar, precisei me conhecer mais e ter uma visão nova sobre tudo que tinha me acontecido. Precisei integrar Yin e Yang, precisei acessar minhas energias femininas e masculinas de forma que elas ficassem equilibradas. Precisei me equilibrar em mim, sabe? E partir para esse mundo desconhecido, que era minha própria mente, meu próprio desejo. A sensação é que eu nunca tinha vivido algo que eu quisesse, que eu sempre estava atendendo a demanda alheia. E dessa vez eu senti que eu tinha que seguir meu próprio caminho. Passei um tempo desejando, tendo pensamentos engessados de como deveria ser o amor, tentando controlar todos os fatos. Mas eu tinha uma imagem do que eu queria viver. E eu queria viver com você. Eu queria estar junto de você de uma forma saudável e equilibrada para te oferecer o melhor que eu tinha. E eu precisei fazer essa jornada para me conhecer, me entender. E isso levou um tempo. Levou muito tempo. Mais tempo do que eu gostaria. Tive conflitos, vivi conflitos, disputas. Fui trabalhando em mim. E tudo que as relações acabavam me espelhando, precisei olhar para cada coisa dessa, para cada dor que isso me trazia. Fui trabalhar a questão material, fui focar nisso, para ter o que te oferecer. Porque eu achava que os valores de uma relação também estavam na situação financeira, né? Não dá pra gente ser feliz passando necessidade. E eu me conectei de alguma forma, né, com a minha espiritualidade. Tentei de alguma forma pedir ajuda a eles para que me mostrassem o caminho. Tentei passar na minha cabeça tudo que eu já tinha vivido, as bandeiras vermelhas, tudo que eu tinha fingido que não estava vendo. De certa forma, aprisionei meu coração. Eu tinha vivido muita coisa difícil para mim. Eu precisava, naquele momento, não ter meu coração nas mãos. A sensação é que eu vivia equilibrando, sabe? A minha energia oscilava, tentava focar no material, mas eu estava ali sempre tentando equilibrar duas coisas ao mesmo tempo, como se tivesse uma demanda grande. Enquanto isso, eu tentava, me divertir com algumas pessoas, mas aquele objetivo final estava sempre ali, como se estivesse de pano de fundo. Eu comemorava, estava feliz, mas sabia do caminho que eu ainda ia trilhar. E aí eu fui trabalhando em mim, me sentindo cada vez melhor. Eu fui aceitando aquela parte negra, sabe? Que eu queria esconder de todo mundo, aquela parte que eu tinha vergonha de mim mesma,
um lado escuro da minha vida, dos meus pensamentos. Precisei ficar em silêncio muitas vezes para acessar essas verdades dentro de mim, para me equilibrar. Me sentia totalmente desequilibrado, me sentia sem raízes, sabe? E aí eu contei com pessoas importantes para mim na minha jornada, que pudessem me auxiliar naquele momento, que pudessem me dar as mãos, sabe? E algumas delas nem estavam mais encarnadas, eu pedia nas minhas orações. Passei momentos muito sozinhos, de angústia, de solidão, de culpa. As coisas que eu já tinha feito me vinham como uma mente pesada, me sobrecarregavam. Eu sabia que eu precisava cuidar do meu coração nesse momento. Era tanta dor que eu vivia, luto por um monte de coisa e tristeza, como se tudo tivesse se acumulado em mim e eu não tivesse tido tempo de olhar. Mas o que eu não via é que existia muitas coisas boas, muita riqueza no aprendizado de tudo isso que eu vivi. Eu trabalhava minha questão financeira, eu estava bem financeiramente, mas faltava alguma coisa, sabe? E eu sabia que você era o meu complemento divino. Somos o sol e a lua. Unimos sucesso, felicidade na matéria, alegria, com intuição, sonhos. Eu me sentia como se alguma parte de mim tivesse espalhada por aí. E eu me via às vezes inteiro, sabe? Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu tinha todo esse aprendizado vivido, já tinha experiência, tinha situação financeira, precisava trabalhar em mim algumas habilidades como confiança, como colocar em ação aquilo que eu precisava fazer, que eu tinha que colocar em movimento. Se eu já sabia, vamos dizer assim, tecnicamente, agora eu precisava colocar em movimento, precisava agir. Eu tinha as ferramentas para isso. E aí ficava observando tudo de longe, vendo as pessoas serem felizes. Tinha muita vontade de me comunicar, de mandar uma mensagem de amor, de falar tudo o que eu estava passando. Isso de alguma forma ia iluminar a nossa história, sabe? E sabia que uma prosperidade muito grande nos esperava, uma prosperidade muito grande estava prestes a acontecer caso eu desse um passo, caso eu realmente agisse para sair daquele isolamento, para sair daquela solidão que eu tinha me colocado para me curar. Só que tudo fluía lentamente. E é assim que eu me movimento, lentamente, devagar, aos poucos, porque eu sei da necessidade de me acolher hoje em cada processo. Isso é o que eu tenho vivido, tudo isso que eu tenho passado. E queria que você soubesse. O meu isolamento foi para equilíbrio próprio, para entendimento de tudo que eu tinha vivido, como se fosse uma grande jornada. E você estava lá, no final desse sonho que eu desejava viver com você. E eu sabia que eu tinha que me comunicar, saber que tinha que ser rápido, pensar numa estratégia, né, de como me aproximar de você, porque eu sabia que tinha prosperidade nessa história, nessa relação. Minha voz está falhando, isso tem a ver com o jogo, porque eu nem fico rouca, coisa raríssima, mas a voz começa a pegar. E esse isolamento, eu queria terminar com esse isolamento, mandando uma comunicação para você, uma mensagem, contando tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha vivido, o porquê eu estava assim, colhido, silenciado. E tudo isso eram muitas questões que eu tinha vivido e nada delas tinha a ver com você. Nada delas tinha a ver com você.
E o que essa pessoa vai fazer agora? O que essa pessoa vai agir agora no presente com tudo que já foi vivido, pensado, analisado? Agora eu estou ouvindo os meus desejos, me desconectando daquilo que me aprisiona, limpando, sabe, a minha energia. Eu tinha muitas situações, tinha muitos vícios. Vivi às vezes no passado, né, tentando atingir o prazer e isso me acorrenta até hoje. Eu tenho até vergonha disso, sabe? Me sinto ainda muito mal, muito triste, muito pesado com as minhas questões. Mas eu estou buscando uma estabilidade. Estou buscando entender tudo isso para te oferecer um lar, para me sentir um lar para você. Mas ainda me sinto assim, paralisado, sentindo dores ainda de coisas que eu nem consigo entender e lidando com esse meu lado, curando aquilo que eu preciso curar para estar pronto para uma relação com você. E aí, tentando mudar todo esse cenário para buscar essa mudança, para mudar essa dinâmica e isso que eu vivo hoje, mas sei que alguns sacrifícios serão necessários. Me desapegar de tudo que me aprisiona. Desapego aqui a palavra do momento para poder então tentar viver esse amor. Eu falo tentar porque eu não sei se eu vou conseguir. A sensação é que eu vou ficar aqui por muito tempo. Ainda doendo, as feridas abertas ainda, muito condicionamento, apego de coisas. Eu sei que eu preciso sacrificar tudo isso. Essa zona de conforto que me machuca, que me aprisiona, que me enrijece, para poder fazer um movimento na sua direção. E qual é o conselho da espiritualidade para você que está aqui nesse vídeo sobre isso? Qual é o conselho da espiritualidade para você que está aqui nesse vídeo? A casa, o livro e a âncora. No fundo do deck, a carta do caixão. O que você precisa fazer agora é transformar tudo isso, transformar a forma que você enxerga, levantar a âncora e ir na direção de se cuidar, de se aninhar, de se acolher. Você sabe, você tem sabedoria para isso, você tem as informações que você precisa e você sabe que agora você precisa se dar esse tempo, se cuidar e focar em você, porque a outra pessoa está lá cuidando. Essa casa representa você ser forte, ser firme agora, cuidar da sua prosperidade e daquilo que te traga segurança, seja ela qual caminho for, porque essa pessoa está lá cuidando, fazendo suas transformações e é isso que você precisa fazer também nesse momento. Deixo vocês com essa mensagem. Não era algo que eu queria passar no Dia dos Namorados, queria que fosse uma mensagem de amor. Mas eu acho que fala também de amor, só que amor por nós. Amor de saber nos colocarmos em situações melhores. E mesmo que isso seja uma pausa, que não seja algo definitivo, é um momento de cuidar de si mesmo. Deixo essa imagem para vocês de autocuidado, de acolhimento, porque o cenário pode mudar, mas não é agora. É algo que ainda vai demorar um pouco, tá bem? Deixo um grande abraço para vocês, tá bem? Estamos juntos, queridos. Um grande beijo e até a próxima.